Fala pessoal, tudo bem? Quis abrir a câmera aqui rapidinho para conversar com vocês sobre coisas que eu estava refletindo. Hoje pela manhã eu estava ouvindo um podcast sobre posicionamento e a professora falava sobre posicionamento na internet, mas isso me trouxe reflexões, inclusive eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, me trouxe reflexões desse tipo de situação na vida. Porque quando falamos de posicionamento, nós falamos de coerência entre o que você fala, entre o que você faz e o que você é. Quando a distância entre o que você fala e o que você faz é reduzida ou não existe distância entre isso, nós podemos dizer que você ou eu somos uma pessoa coerente. Só que muitas vezes nós nos perdemos para agradar outras pessoas. Nós deixamos de nos posicionar para agradar outras pessoas porque temos a necessidade de pertencer ou chamar a atenção. Deixa eu trazer essa câmera para cá para a gente conversar aqui, colocar aqui na mesa. Nós temos essa necessidade de chamar a atenção, na verdade, de pertencer a um grupo, e muitas vezes nessa necessidade nós acabamos esquecendo de nós mesmos. Acabamos esquecendo dos nossos valores, dos nossos princípios, do que acreditamos, do que queremos e do que para nós é valioso na tentativa de tentar pertencer e de não desagradar. Só que quando nós falamos em posicionamento, nós também falamos em desconforto, por desagradar. Então, se você não estiver disposto a viver o desconforto do desagrado ao outro, dificilmente você vai conseguir se posicionar, colocar suas opiniões, colocar seus próprios valores à frente. Então, o risco de não se posicionar, o risco de não aceitar esse desconforto, é viver tentando o tempo inteiro se encaixar em uma forma que você não cabe. E o perigo disso também é de você perder a sua própria identidade. Quando você perde a sua própria identidade, você abre mão de coisas que são valiosas. Ui, derramei água aqui. Coisas que fazem sentido para você, coisas que fazem parte da sua essência, de quem você é, do que você pretende ser. Então, quando falamos em posicionamento, seja em rede social, seja na vida, e nesse canal aqui nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. Se você ainda não me segue, siga o canal. Vou trazer mais conteúdos relacionados a isso. Me siga lá no Instagram também. Mas quando nós falamos em posicionamento, meu Instagram vai aparecer em algum lugar, ou vai estar na descrição do vídeo, ou está no meu canal, mas o que eu quero dizer é que quando nós não superamos a dor do desconforto, de desagradar, para não dizer não ao outro, nós acabamos dizendo não para nós mesmos. Não para o que queremos, não para os nossos valores. E até quando isso vai ser sustentável, sabe? Quantas vezes nós não nos perdemos tentando pertencer a um grupo ou a uma relação em que não nos fazia bem, sabe? Eu já perdi amigos porque por eu me posicionar, eu desagradei. E por desagradar, algumas pessoas se afastaram, mas esse é o preço. É o preço do desconforto de desagradar. Mas quando você escolhe desagradar, você escolhe também dar um sim para você. E isso é muito importante, porque quando falamos sobre isso, falamos sobre identidade. E hoje, sabe, com o advento das redes sociais, esse mundo cada vez mais imediatista, mais acelerado que estamos vivendo, as redes sociais nos colocam numa posição em que nós temos um elemento comparativo quase que a todo tempo. É você abrir o celular, você vai ter alguém, alguma realidade para você se comparar. E muito embora a comparação, eu acredito que seja um elemento, e a antropologia também já nos mostra que foi um elemento evolutivamente preservado que nos trouxe até aqui. Porque veja só, lá os nossos primos antepassados precisaram desse elemento da comparação para poder saber que caminho ir, que estratégia usar, qual ferramenta não usar, qual pessoa eu devo confiar, qual pessoa eu não devo confiar, qual animal é perigoso, qual animal não é, qual caminho é o mais adequado, qual não é. E esse mecanismo nos trouxe até aqui. E isso é muito bom. O problema é que, com o advento das redes sociais,
muitas coisas estão sendo amplificadas e muitas coisas ruins dentre todas essas coisas. E aí a comparação em que nos colocam muitas vezes, em que você se coloca, e eu me coloco nesse meio também, muitas vezes é nociva. Ou seja, nos traz algo ruim, beira a patologia muitas vezes, porque nós vamos esquecendo de tudo que já conquistamos, de tudo que somos, de tudo que ainda podemos ser, porque simplesmente estamos apenas nos comparando com outras pessoas, com a realidade que não é nossa, com o contexto que não é nosso, com o repertório experiencial, comportamental, informacional, técnico, que nós talvez ainda não tenhamos. Condições sociais, condições financeiras que ainda não temos. E é uma comparação injusta muitas vezes, sabe? Então, por mais que eu tenha começado esse vídeo falando sobre posicionamento, eu termino falando sobre esse elemento evolutivamente preservado que foi a comparação, porque ele também nos trouxe até aqui. E eu chamo a atenção e quero que você reflita, assim como eu estou refletindo, em quais situações você tem deixado de se posicionar, em quais situações a sua própria identidade tem sido perdida para você tentar caber numa forma que não é sua, caber numa forma em que foi imposta, ou com medo de desagradar o outro. Desagradando o outro, na verdade, não desagradando o outro, muitas vezes você está desagradando a si. E quantas vezes nesse processo você tem se comparado e não tem sido justo com você? Porque você tem comparado a sua realidade com a realidade de outra pessoa, com um contexto totalmente diferente do seu. Isso é injusto com você mesmo. Então, talvez você tentar olhar para você, o você do passado, e comparar e saber que você, mesmo diante de tudo que você passou, que está passando, será que você já não está melhor do que quem você já foi um dia? E será que tendo essa noção de quem você é neste momento, você também não pode se tornar muito melhor do que é agora? A intenção desse vídeo aqui, desse canal também, busco trazer psicologia, neurociência, para que você possa se desenvolver como pessoa, como profissional e ter uma vida que vale a pena ser vivida. É uma frase que eu trago muito do professor Clóvis de Barros Filho, que eu gosto muito, mas é uma vida que vale a pena ser vivida. Então, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de gerar o desconforto no outro, não abra mão de si para pertencer a uma forma que não é sua, crie a sua própria forma. E cuidado com as comparações injustas às quais você mesmo se submete. Talvez a melhor forma, o melhor fator comparativo que você pode usar, a melhor variável, é o você do passado com o você de agora. E talvez uma das maiores e melhores referências que você possa ter é o você do futuro. Portanto, eu deixo aqui essa reflexão e espero que de alguma forma tenha te ajudado, foi algo que me ajudou. E até o próximo vídeo.